Hoje eu vou falar sobre vivendo o verdadeiro propósito. Vivendo o seu verdadeiro propósito. Falei sobre saindo da zona de conforto, falei sobre enfrentando adversários, adversidades. Hoje eu vou falar sobre vivendo o seu verdadeiro propósito. Eu amo Neemias, um dos personagens que eu amo de verdade. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por estarmos num país livre, em que podemos proclamar o Teu Evangelho em alto e bom som. Podemos nos reunir num lugar tão aconchegante, tão especial e tão espiritual como esse, a Tua casa. Muito obrigado por este povo que saiu da sua casa com um coração aberto para Te louvar e para receber Tua palavra. Usa a minha vida, usa a Tua palavra para falar conosco nesta noite. É a nossa oração. Em nome de Jesus, diga amém. A história de Neemias, nós temos visto, é uma história de transformação, é uma história de mudança para melhor. Neemias, ele deixa a zona de conforto. O nome de Neemias significa Deus é conforto, conforto. Mas ele deixa a sua zona de conforto, ele enfrenta adversidades e ele vive o seu propósito. Quando ele deixa Suzã e ele vai para Jerusalém, ele transforma não apenas a sua própria vida, ele transforma a vida de toda uma geração que vivia em Jerusalém. Um cara que encontra um propósito na vida que não se podia imaginar até o capítulo 1. Ele era copeiro, uma espécie de garçom, alguém que vivia ali no palácio, servindo o rei, a comida, a bebida. Ele provava o vinho, e o rei ficava olhando para ele, dava aquele tempo assim, aquele time, ficava olhando para ele. E se Neemias não caísse verde no chão, babando, então estava tudo bem, o rei podia comer. Esse era o trabalho de Neemias. Ele estava em Suzã, servindo o rei Artaxerxes, até que ele deixa a sua profissão, ele deixa a sua casa, ele deixa o palácio, ele deixa seu conforto, e ele vai em direção a Jerusalém, onde tudo estava destruído, onde tudo estava em escombros, as portas estavam queimadas, os muros estavam destruídos. E quando ele faz isso, ele encontra um propósito para a vida dele. Um propósito que ele não conhecia. Um propósito que certamente Deus havia estabelecido para ele, mas que ele não conhecia. Ele só descobre isso quando ele decide sair da zona de conforto, quando ele decide ir em direção ao problema. Ali ele se depara com Sambalate, Tobias, Gesem, inimigos, mas ele enfrenta esses inimigos e ele vive o seu verdadeiro propósito, que foi reconstruir os muros de Jerusalém, se transformar num líder nacional, alguém que marcou sua geração, alguém que mudou a história da nação judaica, que escreveu o seu nome num livro da Bíblia. Aquela cidade arrasada, destruída, vivendo em meio à vergonha, em meio a um opróbrio, uma consequência do pecado, porque o pecado faz isso. O pecado afasta o homem do seu verdadeiro propósito. O pecado afasta o homem daquilo que Deus
planejou para ele, daquilo que Deus pensou para ele. Então aquele povo estava muito distante dos dias de Davi, muito distante dos dias de Salomão, da glória que eles um dia viveram. Agora eles estavam vivendo em meio à vergonha, em meio à pobreza, ao desprezo, porque eles desprezaram Deus, porque eles deixaram Deus e foram após outros deuses, e este pecado da idolatria trouxe sobre eles consequências. Nos dias de Neemias, eles já haviam voltado para a terra, eles já estavam de volta a Jerusalém, mas não haviam achado a sua identidade nacional. Não haviam se descoberto ainda como aquele povo próspero, aquele povo que Deus amava, aquele povo abençoado. Eles estavam em meio à vergonha, em meio ao opróbrio, né, desprezado pelas nações vizinhas. Isso é uma consequência do pecado. O pecado faz isso. O pecado afasta o homem daquilo que Deus planejou para ele. Deus não havia planejado isso para aquele povo, mas o pecado os levou a esta condição. O pecado traz grande aflição e opróbrio, é o que eles estavam vivendo. Então muita gente passa por problemas, não porque Deus planejou. Alguém diz assim, Deus pesou a mão. É Deus que, não, irmão, não é Deus que está pesando a mão. É a pessoa que decidiu sair do caminho de Deus, deixar os planos de Deus, o propósito de Deus, e ela decidiu seguir o seu próprio caminho. E nesse caminho, normalmente um atalho, um caminho que parece mais fácil, um caminho que parece mais rápido, é um caminho que ela vai encontrar isso, grande aflição e opróbrio, e era isso que estava acontecendo com este povo. Neemias era alguém que nutria um profundo amor por este povo. É isso que nós vemos no início do livro. Um homem que nasceu na Pérsia. Quando Neemias nasce, o povo já havia voltado décadas e décadas para Jerusalém. Então Neemias, ele está completamente inserido na cultura persa. Ele é persa. Ele se veste como um persa. Ele come como um persa. Ele exibe a cultura persa. Ele está tão claramente inserido nessa cultura que o trabalho que ele ocupava diz isso. Ele era alguém muito próximo do rei. Então, ele comia o que o rei comia, ele bebia o que o rei bebia. Ele era alguém que vivia exatamente os costumes daquele povo. Mas, embora não conhecesse Jerusalém, embora nunca estivesse ali na Terra Santa, Neemias, ele nutria um profundo amor por aquele lugar. Jerusalém era o lugar que ele pensava toda noite quando ele ia dormir. Era em Jerusalém que ele pensava quando ele orava. A cidade de Jerusalém ocupava um espaço especial no coração de Neemias. Era algo que ele não conseguia esquecer. Quando ele ia dormir nos lençóis palacianos, naquele quarto confortável, comendo a comida que o rei comia, certamente Neemias passava ali na sua mente, como estão os meus irmãos em Jerusalém? Claro que ele tinha notícias, claro que ele sabia que Jerusalém não estava vivendo os melhores dias. Até que Neemias recebe uma notícia vinda de Jerusalém, uma notícia fresca trazida pelo seu próprio irmão. Veja, Neemias era alguém que, como Moisés, embora fosse inserido na cultura egípcia, preferiu ser judeu. Neemias estava inserido na cultura persa, mas queria ser judeu. Ele era judeu. E é um excelente exemplo para a gente lembrar do poder das mães, daqueles que educam. Por que Neemias amava tanto Jerusalém? De onde surge esse amor? Surge porque certamente alguém que educou Neemias, educou ensinando a ele a cultura persa, mas colocou dentro dele um profundo amor pela casa de Deus, pelo templo, né? O coração de Neemias não estava na Pérsia. O amor de Neemias não estava voltado para o palácio. O amor de Neemias estava voltado para a casa de Deus, para a cidade de Jerusalém. Quando
ele recebe essa notícia trazida por Anani, seu irmão, de que Jerusalém estava vivendo na vergonha, que Jerusalém estava destruída, arrasada. A Bíblia diz que Neemias, ele fica completamente arrasado. O versículo 2 diz que é ele que vai em direção a Anani, ele não espera ser procurado. Ele tem tanto interesse que é ele que pergunta, talvez ele mesmo tenha mandado essa comitiva para Jerusalém, para saber como estavam as coisas. E ele pergunta, como estão meus irmãos? E Anani diz assim, olha, a cidade está destruída. O povo está vivendo em meio aos escombros. O povo está em profunda vergonha, aflição. Aquilo era algo que interessava a Neemias. Aquilo era algo que importava a ele. Era algo que ele amava. O seu interesse por esse assunto era uma indicação de que aquele sentimento vinha de Deus. Claro que houve um trabalhar na educação de Neemias para que ele amasse Jerusalém, mas a maneira que o seu coração se voltava, a maneira que aquilo mexia com ele, a maneira que ele se importava, era uma indicação de que a sua vocação tinha a ver com Jerusalém. O seu propósito de vida tinha a ver com Jerusalém, porque era algo que ocupava o seu coração, era algo que lhe importava, era algo que ele não se cansava de estudar. Isso acontece com qualquer um de nós. Quando você ama demais um assunto, quando você revela um interesse especial por certo tema, por certo assunto, e aquilo não te cansa, aquilo não te fadiga, você não enjoa daquilo, você tem prazer de estar envolvido naquele assunto, isso pode ser uma indicação do propósito de Deus para a sua vida. Você ama isso, você tem prazer de estar neste lugar, de fazer aquilo, é uma indicação do propósito de Deus para a sua vida. Quando Neemias ouve como estava Jerusalém, a Bíblia diz que ele fica profundamente abatido. Ele perde as forças nas pernas, ele diz, se assenta e ele chora. E ele fica dias e dias a fio chorando. Eu imagino que qualquer pessoa poderia dar de ombros. No lugar de Neemias, poderia dizer assim, eu vou continuar a minha vida. Eu não sou profeta, eu não sou sacerdote, eu não pertenço à nobreza. Não apareceu nenhum anjo para falar comigo, eis que eu te levanto e te mando a Jerusalém. Não apareceu. Eu posso simplesmente tocar minha vida. Eu estou alimentando a minha família, eu tenho meu trabalho. Eu não quero contato com esses problemáticos de Jerusalém. Eu não quero me envolver com esses problemas. Ele poderia ter tido uma atitude assim, apática, ter se conformado a sua situação ali, que ele vivia no palácio, ter ficado paradão. Mas, veja, Neemias, ele era alguém que tinha um bom coração, era alguém que amava Jerusalém, e aquilo mexe com ele. As terríveis calamidades que aquele povo passava, era algo que mexia com ele. Ele não podia continuar dormindo na sua cama enquanto o povo estava em meio aos escombros. Ele não podia ficar indiferente àquele sofrimento. E certamente aquela era uma situação que Deus colocava Neemias. Deus não estava falando com Neemias diretamente. Deus não estava convocando Neemias diretamente. Mas ao apresentar a situação, o problema para ele, sabendo que ele tinha um coração bondoso, e que ele amava aquele povo, e que Deus alimentava esse sentimento, e que Deus nutria esse sentimento como alguém que alimenta um fogo. Aquilo queimava dentro dele. Neemias amava aquele povo. Veja, a sua prosperidade não era suficiente. Não adiantava ele viver em meio ao conforto, se esse conforto não mudasse a vida de quem ele amava. Não adiantava ele comer a melhor comida, se quem ele amava estava passando por grande dificuldade. Primeiro ele se abateu, como qualquer pessoa se abateria. Por isso que ele chora, por isso que ele perde a fome, por isso que ele perde as forças. Mas, por estranho que pareça, pode parecer estranho,
Esse foi o chamado de Neemias. Um chamado que nasce de uma profunda tristeza pela dor dos outros. O chamado de Neemias é um chamado que nasce de uma profunda tristeza pela dor de quem ele amava. Um chamado poderoso, diferente e ao mesmo tempo silencioso. Deus não fala com ele, mas dentro de Neemias surge um sentimento irresistível, avassalador, incontrolável. O seu coração está cheio de amor por aquele povo e ele sofre por ele. Isso é um chamado. O que é um chamado? Segundo isso aqui, é um sentimento incontrolável que vem de Deus e que nos move em direção a pessoas que precisam de algo que Deus nos deu. E que isso se torna o propósito de nossa vida. Isso é um chamado. É um sentimento que eu não controlo, que eu não domino. Ele toma conta do meu ser. E ele me faz sair do comodismo. Ele me movimenta, ele me tira da inércia, na minha zona de conforto. E ele me leva a lugares ou a pessoas onde existam problemas, dificuldades. E que Deus me deu ferramentas para ajudar essas pessoas. E ajudar essas pessoas se torna o meu propósito de vida. Isso é um chamado. E foi assim que Neemias foi chamado. Nada pode conter uma pessoa que é movida por esse sentimento. Hoje a gente estava falando com o pessoal da Ignição e uma diaconisa lembrou do texto que eu uso de Jeremias, que ele diz assim: eu tentei me calar, mas não consegui, porque aquele fogo ardia dentro de mim. Infelizmente, certas pessoas, diante de um sentimento de que precisa fazer algo, um sentimento que vem de Deus, e ela sabe que Deus deu ferramentas, que Deus deu capacidade. Algumas pessoas são capazes de suportar esse fogo. E se calar, silenciar-se, não se mover. E claro, como todo fogo, com o tempo, a intensidade das chamas diminui. O ardor diminui. Começa a arder menos, até que o fogo se extingue. É por isso que Paulo diz assim: não extingais o Espírito, a ideia de um fogo. Nós, por causa da nossa indiferença, do nosso egoísmo, do nosso materialismo, muitas vezes quando jovens, somos movidos por um amor, somos movidos por um fogo, somos movidos em direção a pessoas que precisam de nós, mas pode ser que com o tempo nós nos tornemos indiferentes, que permitamos que este fogo que vem de Deus, o fogo do Espírito, se apague dentro de nós. É a minha indiferença, é a minha escolha pelos prazeres do palácio. Isso vai extinguindo o fogo do Espírito. Mas não foi isso que Neemias fez. Aquele sentimento queimava dentro de Neemias. E Neemias teve 5 atitudes. Primeiro, ele resolve derramar a sua tristeza em jejum e oração. É isso que ele faz. Ele está triste, ele está abatido, e eu me lembro do salmista. O salmista diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Neemias, ele pega a sua angústia e ele busca refúgio em Deus. Ele jejua, ele ora, ele faz o que diz Tiago: há entre vós alguém triste? Ore. Ele vai orar. Ele pega a sua tristeza e ele decide apresentar diante de Deus. Escute, o chamado pode vir através de uma inquietação. O chamado pode vir através de uma tristeza. Você pode ficar triste, você pode chorar, você pode amar as pessoas profundamente, mas até aí a sua tristeza não muda nada. As coisas começam a mudar quando você pega esse inconformismo, esse desejo de ajudar, esse sentimento que mexe com você, e você começa a apresentar isso em oração. Neemias apresenta isso em oração. Segunda coisa, Neemias, ele se torna parte do problema. Ele chega diante de Deus assim: Deus, nós pecamos, nós procedemos erroneamente, de forma pecaminosa. Ele não acusa ninguém, ele assume a responsabilidade. Sempre que o nosso propósito, ele
sempre que nós caminharmos em direção ao nosso propósito, nós teremos que assumir certa responsabilidade. Elias assume a responsabilidade. Ele se torna parte do problema. Terceiro, ele faz planos de como poderia mudar a vida daquelas pessoas. Ele começa a dizer para Deus assim: Deus, me dá graça diante do rei. Como eu tenho que falar? Como eu tenho que apresentar esse plano? Como eu posso? Ele planeja, ele pensa, sabe? Deus deu a você inteligência para pensar como você pode mudar o quadro, como você pode influir, transformar, alcançar pessoas. E não tem problema fazer planos. A Bíblia diz assim: o homem faz seus planos, mas Deus dá a última palavra. Eu vi certos crentes dizendo assim: ah, pastor, a última palavra vem de Deus, eu não tenho que fazer planos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que nós fazemos planos, mas se esses planos não forem submetidos a Deus, a palavra de Deus pode ser diferente, ou que esses planos devem ser submetidos em oração, e é isso que Neemias faz. Porque ele faz tudo regado à oração, mas ele está fazendo planos. Como é que eu posso mudar a situação de Jerusalém? Como é que eu posso influenciar? Em quarto lugar, ele pede ajuda a quem poderia ajudar. Ele fala com o rei. Diz assim: Deus, que eu ache graça diante do rei. E ele vai servir o rei. A Bíblia diz que ele está triste. E o rei percebe. E o rei diz assim: Neemias, o que está acontecendo? Por que você está triste? Você não está doente? Então Neemias expõe o seu plano. Ele tem um prazo, ele tem uma direção, ele tem um propósito. Ele diz o que o seu coração deseja, o que ele almeja, e o rei o abençoa. Em quinto lugar, ele vai em direção ao seu propósito. Ele vai em direção a Jerusalém. Não adiantava nada ficar triste, não adiantava nada orar, não adiantava nada jejuar, não adiantava nada fazer planos, mas não falar com as pessoas certas e não se mover do lugar que ele se encontrava. Ele deixa Suzã e ele vai em direção a Jerusalém. Ele deixa o lugar onde ele estava cuidando apenas de sua família e ele vai cuidar de toda uma geração. Ele deixa o lugar onde ele estava servindo Artaxerxes e ele vai para o lugar onde ele passa a servir os propósitos de Deus. Ele deixa o lugar onde ele cumpria apenas um propósito material, local, e ele passa a influenciar toda uma geração e propósitos que iam muito além dele. Todo propósito que vem de Deus vai colocar você em contato com pelo menos 4 grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoas são pessoas que elas vão reconhecer o seu propósito. Você tem um chamado, você tem um propósito em Deus. Deus vai colocar você em situação em que alguém vai reconhecer isso. As pessoas vão reconhecer. Uma autoridade vai olhar para você e vai dizer assim: Deus tem um propósito para você. Alguém vai lhe dar a oportunidade. Alguém vai ver em você o chamado. Alguém vai ver em você essa capacidade. Neemias foi ao rei e o rei viu que ele tinha capacidade. O rei entendeu que ele era a pessoa certa para aquele serviço. Quando você tiver um chamado, Deus vai levantar alguém que vai reconhecer isso em você, que vai lhe dar as condições para você fazer isso. Segundo grupo de pessoas, você vai encontrar pessoas que vão lhe ajudar. Neemias não poderia construir o muro sozinho. Todo propósito que vem de Deus sempre vai precisar de colaboradores. Não é isso? Jesus precisou dos discípulos, né? Moisés precisou de Arão. Elias precisou de Eliseu. Paulo de Silas. Timóteo, Tito, eu preciso aqui de pastor Diego, de tantos outros obreiros, pastor Silas, um grupo de pastores que o ajudam. Todos nós vamos precisar de alguém que nos reconheça, que nos abençoe. Vamos precisar de pessoas que nos ajudem. Um terceiro grupo de pessoas que você certamente vai encontrar no cumprimento do seu propósito são pessoas que não vão acreditar em você e que vão se opor a você. Gente que vai dizer assim: menos, você está sonhando muito, para de ser orgulhoso, com quem você deixou aquelas ovelhas, né? Gente que não vai acreditar, gente que vai duvidar, Sambalates e Tobias, todo mundo.
Às vezes alguém da tua própria família. Alguém da sua própria família. Você pensa muito alto. Você sonha demais. Isso não vai acontecer. Isso é difícil. Gente que vai tentar puxar você para baixo. Às vezes são opositores declarados. Às vezes são falsos amigos. Mas sempre que você estiver em direção ao seu propósito, você vai se deparar com pessoas assim. Que vão se opor. Que não vão acreditar em você. Em um quarto grupo de pessoas, você vai se deparar com pessoas que vão ser alcançadas, que vão ser abençoadas por seu propósito. Nunca o nosso propósito se resume a nós mesmos. Nunca Deus vai nos dar algo que tenha a ver apenas conosco mesmo. O sol não brilha para si mesmo. O rio não molha a si mesmo. Uma árvore não produz fruto para si mesmo. Tudo aquilo que vem de Deus é para que outras pessoas sejam abençoadas. Toda capacitação que vem de Deus tem a ver com esse grupo de pessoas. Deus estava capacitando Neemias. Deus estava revelando um propósito para Neemias que tinha a ver com pessoas que seriam abençoadas por ele. Pessoas que seriam alcançadas por ele. Mas o seu propósito vai exigir alguns cuidados. Alguns cuidados. Capítulo 2 de Neemias, versículo 11 e versículo 12. Diz que Neemias chega a Jerusalém. E por 3 dias ele caminha em Jerusalém. E ele diz assim: de noite me levantei, versículo 12. Eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. O seu propósito vai exigir esse tipo de cuidado. Cuidado para não falar do seu propósito antes do tempo. Cuidado para não falar do seu propósito para quem não acredita em você. Para quem vai jogar você no poço. Para quem vai tentar te matar. Para quem vai te vender por 20 moedas de prata. Cuidado. Cuidado para não revelar os seus tesouros para mensageiros da Babilônia como Zedequias. O nosso propósito vai exigir o cuidado de revelarmos para as pessoas certas, no momento certo. Não fale dos seus sonhos, do seu chamado, do seu propósito, no tempo errado e para as pessoas erradas. Os maiores inimigos do seu propósito serão 2. O medo e a dúvida. Diga medo e dúvida. Esses são os maiores propósitos, maiores inimigos do nosso propósito. Pedro está caminhando sobre as águas, está vivendo um grande milagre. De repente a Bíblia diz que ele sente o vento, a força do vento. Ele vê as ondas, e ele tem medo. E quando ele tem medo, o que é que acontece? Ele afunda. A Bíblia fala daquele homem que ele recebeu 5 talentos, de outro que recebeu 2 talentos, e de um que recebeu apenas 1 talento. E aquele que recebeu 1 talento, ele diz assim: eu tive medo, por isso eu o enterrei. O medo fez com que ele não levasse à frente o propósito de granjear aqueles talentos. Ele teve medo, medo de perder, medo de dar errado, medo de não conseguir êxito, de não cumprir o propósito. Então ele enterra. O medo fez ele enterrar o talento. Tive medo, por isso enterrei. Quando Jairo recebe a notícia de que sua filha havia morrido, ele é tomado pelo medo de que havia perdido a sua filha amada de 12 anos. Jesus olha para Jairo e imediatamente diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Não tenha medo, creia. O medo é como uma parede que se ergue entre você e o seu propósito. E o medo tira a visão do seu propósito. O medo impede que você veja o chamado de Deus, o milagre de Deus, né? E estas pessoas tentaram intimidar Neemias. Tentaram causar medo em Neemias. No capítulo 6 diz que um suposto sacerdote chama Neemias e diz assim: Neemias, vem cá, meu filho, olha só, estão preparando emboscadas, eles vão nos matar ou de dia ou de noite, a qualquer momento. Eu tenho uma proposta para você, Neemias.
Vem, fica comigo, vamos nos trancar dentro do templo. Vamos ficar aqui trancados para que eles não nos façam mal. Isolamento na rua, vão te matar, né? A indústria do medo, do fake news, já existia naquela época, irmão. Implantar medo, destruição, não sai de casa, fica aqui, vão te matar. Neemias disse assim, não, um homem como eu, não posso me trancar dentro do templo. Eu não posso ser dominado pelo medo. E Neemias descobriu que esse camarada estava macumunado com os inimigos dele. Tentaram implantar medo no coração de Neemias. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz assim, Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. A fé é a arma que vence o medo. O outro grande inimigo é a dúvida. A dúvida, a incerteza. Tiago diz assim, quando você pedir, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz, diz Tiago. Ao passo que o medo é como uma parede entre você e o seu propósito, a dúvida é uma multiplicação de caminhos. Turba a mente, você não sabe qual certo. Você está num caminho, depois você está no outro caminho. Veja, o medo e dúvida vão afastar você do seu propósito. É a fé que vence isso. É a capacidade de acreditar. A boa mão de Deus está sobre mim. Deus me chamou para isso. Deus me deu as ferramentas para isso. Eu, esses dias, estava relendo uma história muito interessante. Hernán Cortés, um conquistador espanhol. Ele fez a sua base em Cuba, na ilha de Cuba. Na época não era Cuba ainda. Ele viveu no século XVI, 1500 e alguma coisa, ali no início do descobrimento da América. E de Cuba, ele partiu com algumas naus, alguns navios, até um porto no México, na região do México, que também não era México, região do México. Ali nas terras dominadas pelos astecas, né? O rei Montezuma. E quando ele chega ali na ilha, sai de Cuba, da ilha de Cuba, e ele chega na América Central ali, ele olha para os seus soldados e ele vê medo, porque os astecas iam defender o seu território e eles estavam indo lá para conquistar. E ele vê dúvida. Será que eu deveria estar aqui? É melhor voltar? O que é que eu vou fazer? E ele usa uma tática que os vikings usavam e outros comandantes usavam. Ele manda queimar todos os navios. Ele diz, queimem os navios. Queimem os navios. E quando o navio é queimado, o que significa? O que significa que não tem como voltar. O que significa que o medo só vai atrapalhar. Agora eu não tenho mais opção, então eu não posso ter dúvida. Ele tira todas as possibilidades dos soldados. E claro, certamente, ele inflama os seus soldados e diz assim, olha gente, só existe um caminho para a gente. É para frente. É conquistar. Ou conquistar ou morrer. Não tem outro caminho. Ele queima os barcos. Essa é uma história que nos faz pensar no nosso propósito. O medo de avançar, a dúvida de ir em frente ou voltar, essas são coisas que vão impedir qualquer um de alcançar seu propósito. Por isso que tem horas que o barco vai ser queimado. Deus chega para Josué e Deus fala assim, eu vou chamar esse cara Josué, eu vou ter que levantar ele, que ele tem que conquistar a terra. Qual é a primeira notícia que Deus dá? Como é que Deus se dirige para Josué? Josué, meu servo Moisés é morto. Tem hora que Deus vai matar Moisés. Tem hora que Deus vai tirar a segurança. Deus vai tirar a base. Deus vai tirar a nossa confiança. Porque não tem como voltar. Moisés está morto. O barco está queimado.
Não tem como você voltar ao teu lugar de segurança. Não tem como você confiar no teu intercessor mais. Ele morreu. Agora é contigo, agora é com você. Você tem que avançar. E o nosso propósito só vai ser alcançado se nós queimarmos os barcos. Olha o que Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que começa o seu propósito, começa a fazer a obra e depois volta atrás e depois desiste, é apto para o reino de Deus. Quando você encontra seu propósito de vida, quando você encontra de verdade, escute, vale a pena você queimar todos os dias da sua vida por esse propósito. Vale a pena você enfrentar qualquer adversidade quando você sabe que esse propósito vem de Deus, sem medo e sem dúvida, porque esse é o sentido da vida. Eu encontrei algo que Deus me chamou para fazer, então queime a sua vida no altar. Queime a sua vida nesse propósito, todos os dias, sem medo, sem dúvida, porque este é o lugar que Deus preparou para você. Seu propósito de vida precisa ser maior que você. Esse é outro princípio. Diga: meu propósito de vida precisa ser maior do que eu. Se o seu propósito de vida for menor que você, se o seu propósito de vida se resumir à sua existência, à sua vida, escute, ele não nasceu em Deus, ele nasceu em você mesmo. É uma ambição pessoal, é um desejo pessoal, é algo seu. Quando o propósito vem de Deus, ele é muito maior do que eu. Ele transcende quem eu sou. Ele transcende a minha existência. Pode olhar, todo homem que se envolveu em grandes propósitos, eu acredito que vem de Deus, eles fizeram algo que chega um tempo que eles não têm mais o controle. Chega um tempo que aquilo se torna muito maior do que eles. Esses colaboradores se tornam outros líderes. Se tornam pessoas que também fazem grandes coisas. Grandes canais de TV, grandes canais de comunicação, grandes igrejas. São pessoas que morrem, mas aquela máquina continua, aquilo continua. Isso é um propósito. Várias pessoas são alcançadas, várias pessoas são abençoadas. Aquilo se cumpre e aquilo se torna maior do que eles. Pense, quando ele chega em Jerusalém, ele encontra um ódio muito grande de Sanbalat e Tobias. Eles debocham do muro. Por que vocês estão fazendo esse muro? Até uma raposa vai destruir esse muro. Vocês vão levantar um muro de pedras queimadas. E eles estão trabalhando por um muro. E eles estão tentando construir um muro. E talvez você pense assim: pastor, toda a história de Neemias tem a ver com um muro. Parece uma coisa tão banal, né? Parece uma coisa tão sem importância, um muro. Mas não. O propósito presente era um muro. Aquilo que eles estavam vendo, que era tangível, era um muro. Mas o propósito sempre é muito maior do que nós, quando vem de Deus. Aquele muro representava a segurança daquele povo. Aquele muro representava o ressurgimento da identidade nacional daquele povo. Porque aquele muro iria impor separação entre eles e toda aquela vizinhança. Era dentro dos muros que eles iriam prosperar. Seria dentro dos muros que eles iriam construir uma nova identidade. Se aqueles muros não fossem construídos, eles estariam sujeitos a qualquer invasão. Eles seriam facilmente destruídos. E talvez não se reerguessem como nação. Talvez não se reerguessem como povo. Eu estou falando de uma época de 420 anos antes de Cristo. 410 anos antes de Cristo. Era um simples muro. Mas escute, se aquele muro não fosse construído, algo muito maior estava em jogo. O que, pastor? Eles seriam destruídos. Deixariam de existir como nação. Aquele grupo fraco, pequeno, era todo o remanescente de judeus. Se eles não fossem reerguidos, reconstruídos, eles se perderiam, seriam diluídos. E dentro de 400 anos,
bem próximo dali, de Jerusalém, vindo daquele povo, não nasceria o Salvador da humanidade. Não nasceria Jesus. Aí talvez você diga assim, e Sanbalat e Tobias, eles sabiam disso? Não, eles não sabiam. Sanbalat e Tobias, o ódio deles não vinha deles. Sanbalat e Tobias eram apenas peças de um jogo. Sanbalat e Tobias eram apenas instrumentos do diabo. Eles não eram os verdadeiros inimigos do povo judeu. Paulo diz, irmãos, os nossos inimigos, os nossos adversários não são a carne, nem o sangue. Os nossos verdadeiros inimigos são as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestes. Escute, Neemias nem aquele povo sabia o que estava em jogo. Nem Sanbalat e Tobias sabiam o que estava em jogo. Mas o reino espiritual sabia. Satanás sabia. Por isso que ele tentava destruir o muro. Por isso que ele levantava calúnias. Por isso que ele debochava. Por isso tanto ódio. Não tinha a ver apenas com o muro. Tinha a ver com algo muito maior do que eles. Paulo diz assim, olha, que Paulo diz em Romanos 8:18, ele diz, porque as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você não entende por que o seu propósito tem que lidar com tanta ira, com tanta adversidade? Por que tanto ódio? Porque é muito maior que você. Porque é algo que, se vem de Deus, é algo que transcende o que você compreende. E por que Deus permite? Porque Deus está te forjando, porque Deus está te fortalecendo, porque Deus está trabalhando a tua têmpera, mas tem propósitos se cumprindo muito maiores do que você é capaz de perceber. Pastor, eu sou apenas um crente, eu sou apenas um membro. A minha família é uma família dentre tantas outras aqui em Curitiba, mas quem sabe da tua casa Deus vai levantar um pastor que vai mudar a história dessa nação. Quem sabe da tua casa Deus vai levantar um governante que vai mudar a história desse estado. Quem sabe Deus vai levantar um empreendedor, um empresário que vai mudar o rumo dos negócios dessa pátria. Existem coisas que Deus está fazendo que é muito maior que a sua compreensão. E o nível do chamado é sempre o nível da prova. Aquele povo estava lidando com um futuro que eles não eram capazes de compreender. Agora, há pelo menos 4 garantias para que o propósito que vem de Deus se cumpra. E eu estou encerrando aqui o último ponto. Diga, 4 garantias que me garantem, desculpe a redundância, que o meu propósito vai se cumprir. Primeira garantia, Neemias 2:7. Está com a Bíblia aberta aí, né? Neemias 2:7. Eu quero ler com você. Neemias capítulo 2, versículo 7. Primeira garantia. Olha o que diz. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas. Diga cartas, por favor. Para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Neemias chega para o homem mais poderoso da terra, Artaxerxes, e diga assim: se o rei está me enviando para Jerusalém, se é o rei que está me enviando, eu quero que o rei me dê cartas. Cartas de salvo-conduto. Cartas que me permitam chegar a Jerusalém. E eu vou dar essas cartas a todos os reis. Para dizer que eu não estou indo por minha própria vontade. Eu não estou indo na minha própria força. É o rei que está me enviando. Escute. Sabe por que o inimigo não pode parar você? Você é muito mais fraco do que ele, muito mais fraca do que ele. Ele poderia esmagar você com certa facilidade. Ele, como diz o salmista, se não for o Senhor, ora diga Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido, nos destruído. E é verdade. Agora, sabe por que ele não pode destruir você? Aquelas cartas estão dizendo o seguinte: Neemias é um enviado meu. Se você arrumar uma briga com Neemias, você está arrumando uma briga comigo. Se você tocar em Neemias,
você está tocando no meu poder. Eu sou o rei da Pérsia. E não me queira ter como inimigo. Eu me lembro de uma história, aquele versículo que Paulo diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. De um missionário que foi fazer missões na África, e tinham várias tribos canibais nesse lugar. Eu acho que no século XIX. E esse missionário orou por um filho de um líder de uma dessas tribos, a tribo mais poderosa. Vocês sabem que aqueles países, aquela divisão não é natural, né? São várias tribos, vários dialetos, vários povos. E o rei mais poderoso de uma daquelas tribos ali, o filho ficou doente. O missionário foi lá, orou em nome de Jesus, e aquele garoto ficou curado. E quando aquele garoto ficou curado, o rei ficou encantado com aquele negócio do missionário e fez uma aliança com o missionário. E a aliança, acho que era uma tatuagem, eu não me lembro quando eu li, eu era adolescente quando eu li essa história. E ele tinha uma tatuagem no corpo. E toda a tribo, ninguém ia em nenhum lugar, tinha medo. Mas aquele missionário não, ele ia em qualquer lugar. Quando o prendiam, ele levantava o braço. E alguém via a marca da aliança que ele tinha, e deixava. Ninguém mexia com ele. Ninguém, não, se tocar nele, ele tem aliança com o cara lá. Virão e vão destruir a gente. Aí Paulo diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. E eu lembrava dessa história. Quando Neemias recebe essas cartas, ele tem salvo-conduto. E deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma carta também, existem cartas a teu respeito, que não foi escrita por Artaxerxes, foi escrita pelo Rei dos Reis. Zacarias capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque aquele que toca em vós, toca na menina do olho do Senhor Deus. Não é boa coisa tocar em crente, porque quem tocar em crente vai estar tocando na menina dos olhos de Deus. E se prepare, porque vem uma reação dos céus. Em uma dessas cartas, em Números 23 diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Pode rogar praga, pode fazer macumba, pode fazer o que for, costurar nome em boca de sapo, pode ir para a cachoeira mais alta, pode ir lá para as cataratas do Iguaçu, pode fazer, mas contra a tua vida, meu irmão, contra a nossa vida, meu irmão, não vale praga, não vale encantamento, porque essa carta está dizendo que não vale. Numa dessas cartas, na carta de Mateus, capítulo 16, versículo 18, está escrito: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inimigo pode tentar, mas já está escrito: não vai prevalecer. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, está escrito: os que são nascidos de Deus, o maligno não lhes toca. Você é nascido de Deus, ele não pode te tocar. Ele pode olhar, ele pode esbravejar, ele pode fazer cara feia, mas ele não pode tocar em você, porque está escrito: ele não toca. E para encerrar, Salmo 91, versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Está escrito nessa carta. Nessa carta a teu respeito, você pode glorificar a Deus, porque tem um documento a teu respeito. A segunda garantia está no versículo 8, 2:7, agora 2:8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu. Diga: o rei mas deu. O rei não dará. O rei não verá a possibilidade. O rei deu. Diga: já deu. O verbo está no passado, ação concluída. Ele não dará. Não é algo que tem a ver com o passado, algo que foi feito. É algo que tem a ver com o presente. O rei deu. Está feito. Está realizado. Não é algo que tem a ver com o futuro. O rei dará daqui a 10 anos. Não, é presente. Ele já deu. Sabe por quê? O inimigo não pode impedir o teu propósito. É porque os recursos que você precisa para vencer, para conquistar, para realizar, Deus já lhe deu.
O inimigo não pode impedir aquilo que Deus já fez. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos tem abençoado. Sabe por que o inimigo não pode impedir? É porque você já foi abençoado. Por isso que Balaão chega lá para abençoar, e Balaão não consegue amaldiçoar, né? Ele não consegue amaldiçoar, e quando ele vai amaldiçoar, ele abençoa. E a pessoa que havia contratado Balaão diz assim: rapaz, eu não te contratei para amaldiçoar. Diz: mas eu não consigo. Mas é para você amaldiçoar. Mas eu não consigo amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Escute, os recursos que você precisa já foram providenciados pelo céu. Não há emergência no céu. Deus não está preocupado em torno de uma mesa, como eu vou ajudar, como eu vou resolver. Escute, aquilo que você precisa, o rei já deu. É uma questão de tempo. Estas bênçãos vão alcançar a sua vida, vão chegar até você. Se você acredita, diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Já foi feito, é uma questão de tempo. A terceira garantia também está no versículo 8. Olha o que ele diz, no final do versículo 8: segundo a boa mão de Deus que está sobre Sambalate. É isso. Segundo a boa mão de Deus que está sobre Tobias. É isso? Não, diga: segundo a boa mão de Deus que está sobre mim. Essa é a garantia de que você vai vencer. Essa é a garantia de que você vai viver o seu propósito, porque a boa mão de Deus está sobre você. A poderosa boa mão de Deus. Ô irmão, saia daqui sabendo disso. A boa mão de Deus está sobre mim. É por isso que o inimigo não vai me parar, porque a boa mão de Deus está sobre mim. E a quarta garantia está no versículo 9, no versículo seguinte: então fui aos governadores além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Não é a tua força, não é a tua capacidade, não é o teu diploma, mas o inimigo sabe que você nunca está sozinho. Aonde você vai, tem capitães e tem cavaleiros do céu para te proteger. Diz para quem está ao teu lado, diz assim: você não está sozinho, você não está sozinho.